O apóstolo Paulo, numa série de explicações, cartas que foram enviadas, e ele tem muito a dizer. Ele dá continuidade naquilo que ele começou no capítulo 8, que vimos domingo passado, como lidar com a liberdade cristã. E ele avança um pouco mais e deixou-nos registrado assim, nesta palavra: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolos para outrem, certamente o sou para vós outros. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem? Ou não vos diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus nos abençoe na explanação e na compreensão da sua palavra. Meus irmãos, quando o autor aos Hebreus, lá já no último capítulo, no capítulo 13, melhor dizendo, quase no último, no capítulo 12, depois de falar de tão grande nuvem de testemunhas, aqueles homens de fé, aqueles heróis da fé, ele fala: olha, vede quão grande número de testemunhas, nuvem de testemunha, muitos, e ele completa dizendo: portanto, desembaraçando de todo o peso e do pecado, prossigamos para o alvo que nos está proposto. Ele fala de dois aspectos muito importantes. Ele diz assim, desembaraçando, deixando de lado, ou às vezes quando alguém anda e se enrosca num papel ou em alguma coisa e vai incomodando e atrapalhando as pisadas, tirando, desembaraçando, e ele diz duas coisas: do peso e do pecado. Existem coisas que são pecado e ponto, mas tem coisas que não são pecado, mas elas são um peso e torna mais difícil para que a gente alcance o alvo, e elas acabam até se tornando um pecado. Casamento não é pecado, mas se nós amarmos mais as pessoas, como o Senhor mesmo disse: aquele que ama mais pai, mãe, que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o casamento, o lar, não é um pecado, mas a gente pode, dependendo da maneira como se conduz, tornar um peso e então pecar.
E de certa maneira, meus irmãos, compreendemos aqui na argumentação que o apóstolo Paulo dá, como dissemos, ele está dando continuidade no mesmo assunto do capítulo 8, e ele amplia a visão sobre a liberdade cristã. E ele mesmo, nos argumentos que ele apresenta no 8, ele vai apresentar outros argumentos e dar continuidade de maneira muito maior. Porque ele mesmo fala, olha, a comida que é oferecida lá para Diana, os sacrifícios lá para Afrodite, e tantos deuses que tinha, e era um número muito grande, e uma quantidade imensa de carne. Olha, se comer aquela carne não tem, continua sendo carne. Se nós não participamos daquilo no templo, como adoração, não tem problema. Mas nem todos têm esse entendimento, e por causa deste, quando estamos perante essas pessoas, não devemos nós fazer uso dessa liberdade. Porque essas pessoas vão querer fazer a mesma coisa, só que vai fazer com dúvida. Mas será que... E aí ela comete o pecado. Ou seja, não é pecado comer, mas se comer lá no templo, ou comer perante essa pessoa, e ela estiver ali, então aí torna-se um pecado. E ele então, a ideia é, não faça isso. Aprenda a abrir mão daquilo que Deus deu a liberdade. E Ele deu a liberdade de também dizer, eu não preciso desse alimento, ele não me acrescenta nada, e se deixar de comer, eu não perco nada. Eu posso glorificar. E a partir do capítulo 9, ampliando essa visão, ele dá aqui um exemplo. Ele exemplifica o modelo, vamos dizer, o modelo paulino de bem apresentar a liberdade cristã. Ele apresenta-se como esse modelo. E ele dá um modelo e ele vai argumentar em dois aspectos. Primeiro, ele vai falar dos seus direitos. E depois, num segundo momento, ele vai falar dos seus deveres. Então, nesse argumento, nessa direção dos seus direitos, ele começa a dizer o seguinte, ele fala do direito da liberdade que ele tem, do direito que ele tem como apóstolo, e de ser reconhecido como apóstolo. Olha o que ele diz assim, não sou eu porventura livre, e ele era livre mesmo, ele não era escravo. E Cristo libertou não apenas da escravidão humana, mas da escravidão do pecado. E ele era livre. Eu não sou porventura livre duas vezes. Livre porque ele não era escravo, e livre porque Cristo libertou agora do pecado, da condenação, e deu liberdade de viver vida santa. Ele não sou porventura livre, eu não sou apóstolo, e ele vai desenvolver isso falando, olha, creiam, aceitem, entendam que eu sou apóstolo e tenho o direito de ser reconhecido como tal. E ele vai argumentar, dizer, olha, eu não vi Jesus, um apóstolo tinha que ter chamado por Jesus ali, convivido com Jesus, ainda que ele foi de maneira, vamos dizer, tardia, Jesus apareceu para ele. Eu não vi o Senhor Jesus. Acaso vós não sois o fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, como apóstolo, eu fui, atendi e espalhar o nome do Senhor Jesus. Ele deu esse ministério de pregar o evangelho a toda criatura, e foi para os apóstolos, e não para ele também como apóstolo, para nós que não somos apóstolos, mas queremos fazer parte e devemos fazer parte desse ministério. Vocês não são, e eles saíram, porque os apóstolos foram aqueles, eles abriram e fizeram grandes obras e grandes ministérios e milagres inclusive. E ele diz, olha, se não sou apóstolos para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Primeiro, eu sou apóstolo porque vi o Senhor Jesus. Segundo, eu sou apóstolo porque vocês são a prova, vocês são o fruto do meu trabalho no Senhor. E em terceiro lugar, porque além de o fruto, vocês são os selos, vocês confirmam, vocês são o selo do meu apostolado. Então ele começa a mencionar isso porque havia grupos ali, nós sabemos já logo no primeiro capítulo, como também no capítulo 8, ele menciona isso, tinha grupos de pessoas. No capítulo 8 tinha um grupo daqueles que talvez se achavam os fortes,
e também aqueles que não eram os fortes, eram os fracos, que não tinham, não é questão de força e fraco na fé, mas da consciência. Uns tinham a consciência que poderiam comer, não tinha problema algum, aqueles ídolos nada eram, na verdade, não é Deus, ele tem olhos e não veem, boca e não falam, nariz e não cheiram, não é nada. Na cultura brasileira, por exemplo, o santo, por exemplo, o que eles chamam de santo casamenteiro, e quando a jovem quer casar e ela não está conseguindo o pretendente, o que faz, ou qual é a praxe? Pega o santo, põe de ponta cabeça num copo de água. Como se aquilo fosse fazer alguma coisa. Aquilo tem olho e não vê, tem boca e não fala, aquilo não é nada, aquilo não está fazendo nada com ninguém, só com um ser inanimado, que tem uma aparência de pessoa e tudo mais, mas aquilo nada é. E ele, diante dessa questão, havia grupos também que não criam no chamado apostólico. Achava que ele era uma pessoa, e nós vemos isso, porque um era de Apolo, outro era de Pedro, e outros nem criam que Jesus tinha chamado e comissionado pessoas, e diziam, eu sou de Jesus, eu só direto com ele, como se ele não enviasse outras pessoas. Então, ele apresenta isto, ele tinha direito, ele era legitimamente apóstolo, e como apóstolo, ele está falando, eu tenho o direito de ser reconhecido como apóstolo. Se alguns não reconhecem, é triste, é lamentável, mas para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. E é isso que ele vai apresentando desde o início, vai apresentar os seus direitos, como apóstolo, ser reconhecido como apóstolo, o Senhor mesmo que tinha o chamado. Ele mesmo, quando fala aos Gálatas, ele fala, olha, se alguém for além do que temos falado, e ele era apóstolo, a igreja é fundamentada nos profetas e no ensino apostólico, e ele como apóstolo, ele falou, olha, se pregar coisa diferente, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, do qual recebemos, essa pessoa é anátema. Ele, na autoridade apostólica, ele diz, olha, anátema, que significa maldito. Maldita é qualquer pessoa que vá além disso, que aumente ou que tire alguma coisa que o próprio Senhor Jesus fez e deixou registrado. Ele era apóstolo, ele tinha esse poder, e ele poderia e deveria ser reconhecido como apóstolo. E ele começa a falar dos seus direitos, da liberdade que ele tinha, da liberdade do chamado que Cristo o fez, não como crente somente, mas também apóstolo. E ele vai do verso 3 até o verso 7, mostrar que não apenas como apóstolo, mas também tinha direito da manutenção dos irmãos da igreja ali, no caso da igreja também de Corinto, da sua manutenção. E ele fala o seguinte, a minha defesa perante os que me interpelam é essa, não temos nós o direito de comer e beber? Ele olha como servo do Senhor, como apóstolo, como alguém que o Senhor chamou e está prestando serviço espiritual, também tem o direito de comer, tem o direito de beber, tem o direito da manutenção do dia a dia. Tem o direito a isso, e ele começa a falar dessa liberdade que Deus deu, dele ser mantido pelos irmãos. Ele fala mais, não apenas disso, do direito também de casar. E ele diz o seguinte, e também o de fazer acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, portanto, dá-nos a ideia de que o colegiado apostólico, aqueles 12, depois saindo Judas Iscariote, os 11, e depois o que Matias que substituiu, eles eram casados também. Os demais apóstolos, né? Os demais eles eram casados. Os irmãos do Senhor Jesus, quando ele fala Senhor, ele está querendo fazer uma referência ao Senhor Jesus. E menciona Marcos, o Evangelho de Marcos menciona, por exemplo, Tiago, o autor da carta a Tiago. Judas, que não é o Iscariote, é o que fez a carta de Judas, aqui tem um capítulo. E diz mais, Simão, José, menciona nominalmente, e ele diz, os irmãos do Senhor também eram casados, e aí ele fala de maneira separada, Pedro, Cefas, era casado.
Falou da sogra, ele era casado. Então ele fala, olha, eles são casados, será que eu também não tenho esse direito de casar? Será que a pessoa pode ou tem que ficar só solteira? Se quiser ficar solteira não tem problema, mas não tem direito, não tem essa liberdade. E ele começa a falar humanamente, no sentido do senso comum humano. Olha, quantos direitos tenho como apóstolo, ser reconhecido como tal. Não é uma coisa que eu me tornei apóstolo, eu não vim de mim mesmo. Houve a conversão dele. E Jesus o chamou para isso. E deu poder para isso. Atos dos Apóstolos, quando a gente lê o escrito de Atos dos Apóstolos, pensando bem assim, mais ou menos, dividindo no meio, do capítulo 1 ao 12, a gente vê uma ênfase apostólica em Pedro. E aí menciona bastante o desenvolvimento. Lucas vai falar bastante disso. Depois do capítulo 13 em diante, um outro apóstolo, Paulo. Porque no capítulo 13 diz lá várias pessoas, dentre elas Barnabé e Saulo, e diz-nos que o Espírito Santo pediu para eles, orientou e exortou, separa esses dois para o ministério. Eles impõem a mão em oração e despede ele. E aí começa o ministério apostólico de Paulo, e ele vai mencionando as cidades que vai abrindo e levando o evangelho, e abrindo igrejas e das mais diversas cidades. Ele era apóstolo, ele tinha direito, mas como ele mesmo mencionou no capítulo 7, ele falou, olha, eu quero que vocês sejam tais como eu. Pelo menos naquele instante ele não estava, não sabemos se ele foi casado, se casado a esposa o abandonou, que é uma possibilidade real e grande. O fato, porém, é que ele estava solteiro, ela seja como eu, porque há muita perseguição e é muito difícil, é muito triste ter que estar na frente e ser perseguido, e quão perseguido ele for, e ver a esposa, ver os filhos morrerem, serem torturados, é muito difícil. Então ele orientava, por conta disso, seja tal como eu, solteiro. Não é pecado casar, se casar filha, isso não há pecado algum, mas por conta dessas questões. Mas e aí ele diz, eu não tenho direito, apesar de ser solteiro, não tenho direito de casar com uma mulher irmã. E aí ele prossegue dizendo, dando 3 ilustrações. Primeira, olha, pense, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem vai ao exército, ou marinha, ou aeronáutica, eles têm a sua farda. Quem vai para a marinha, talvez, vai no navio, no destroyer, numa couraça, e assim por diante. Não tem que comprar um barco ou um navio, não tem que comprar as armas, os tanques, as bombas, na aeronáutica os aviões e assim por diante. Aquilo é dado e ali a pessoa entra e é mantido ali. Não é assim quem vai à guerra, não vai às suas próprias custas, é mantido. E aí a segunda, a ideia da guerra e agora de quem planta uma vinha. Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Come da uva, não saboreia, não se satisfaz com o fruto que tem, do trabalho que teve agora de colher e cortar e se deliciar. Não faz isso? Faz. Ou quem apacenta um rebanho e também não se alimenta do leite do rebanho. Quem que não faz isso? É muito natural. Então, também é natural, do senso comum, do senso humano, ter essa manutenção. E a gente tem essa liberdade, ele estava ali dizendo essa liberdade de receber todas essas coisas. E aí na sua argumentação, dando prosseguimento, ainda dentro dos seus direitos, aí ele faz uso não só do senso comum dos homens, muito natural, todas essas coisas, mas ele fala também da lei lá, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e ele faz menção à lei, e ele diz, olha, eu falo só como homem, não é só o sentido humano, ele vai e pega o ensino da lei, ele estava falando com aqueles irmãos, olha o que diz lá, diz assim, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Então tinha um animal ali,
E ele era preso numa mó, e de tal maneira que ele andando, ele girava aquela mó. A mó tinha duas pedras grandes, achatadas, lisas, e que conforme o animal andava, ele girava e era como um parafuso, e girando aquilo punha os grãos de milho ali, e uma em cima dessa pedra, e conforme girava a outra, ela ia triturando aquele milho. Era a maneira que se fazia, já tinha essa tecnologia. E ao fazer isso, o que muitas vezes acontecia ali, lá, mais um pouco ali, é que caía, os grãos aqui caía. E conforme o boi andando para fazer esse serviço, ele viu o milho, sabe o que ele fazia? O que eu e você talvez faria também. Você viu ali e falou, opa, vamos dar uma paradinha aqui, fazer e comer um intervalozinho, e comia, ia comendo. E o judeu, que era tão mão de vaca, olha, tinha até um mandamento: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo, o milho, o trigo, tira a casca, né? Porque ele não queria que nem aqueles migalhas que caíam o boi comesse. Ele queria tudo, absolutamente tudo para si. E aí ele punha mordaça no pobre animal, de maneira que o animal trabalhava e ele não comia. Era um escravo mesmo, né? E nem para comer, judiava do animal, dá um descanso para ele, dá um refrigério para ele. E aí ele, diante dessa realidade, ele citando essa questão que está registrado no Pentateuco, ele diz, olha, acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que Ele diz? E aí ele diz, certamente que é uma palavra, ainda que está falando de um animal, de uma circunstância, e tem um mandamento, ele está falando para nós. O que importa mais do que o animal, e não deve cuidar bem do animal, mas acima de tudo é um sinal apontando para a nossa obediência para as pessoas. E aí ele citou essa questão do próprio ministério. Olha, o que lavra cumpre fazê-lo na esperança de receber, né? O que pisa o trigo, faça nessa esperança de receber o que é devido. Se semeamos coisas espirituais, será muito colher as materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ou seja, haviam pessoas, e muitos já estavam dizendo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Olha, se outros têm recebido, vocês têm abençoado a vida dos outros, será que eu, como Paulo, que iniciei o trabalho, não tenho esse direito? Porque o que falou do boi não é para o boi especificamente, deve cuidar do boi, mas aponta para uma outra realidade, é para pessoas. Deus não registrou ali simplesmente para um ato humanitário para com os animais, com a obra da criação, mas tem um significado para os homens, em sustentar. Aquele que trabalha deve ter o seu sustento, e isso é até apresentado no livro da lei. Então ele vai falar inicialmente dos seus direitos, e são claros aqui. Mas aí ele prossegue e ele vai falar dos deveres. E nós cremos que os deveres, e ele apresenta dessa maneira, que ainda que de uma maneira longa, uma maneira até detalhada, bem ilustrada, de várias questões dos animais, do campo, do sentido até chamado ao apostolado. Ele fala dos seus deveres, ele foca mais nos deveres. Entretanto, no verso 12, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, o que ele está colocando é que havia no meio da igreja de Corinto, infelizmente, pessoas ali que não aceitava ele como apóstolo. E na segunda carta fica muito mais forte a sua defesa, e ele diz aqui a minha defesa, e lá ele vai falar defesa e vai defender com muito mais intensidade. Muitos não criam que Paulo era um apóstolo.
E alguns desses aqui que achavam que eram fortes, podiam comer, ele fala, olha, não é bem assim. Há liberdade cristã. Eu sou livre, ele menciona o próprio exemplo como modelo. Mas a grande questão, apesar de todos esses direitos, ele cita vários, o meu olhar não está no direito, nos meus direitos. E, entretanto, não usamos desse direito, ele diz. Ao contrário, suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, Cristo Jesus tem uma proeminência, tem um destaque. Ele é o próprio Deus e devemos amar a Deus sobre todas as, inclusive dos nossos direitos, dos nossos, é natural, né? Mas isso é natural, é bíblico, é certo, não está errado, mas torna-se errado quando nós focamos e enfatizamos estes, porque quer comamos, quer bebamos ou venhamos fazer qualquer coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus, glória de Cristo. E Cristo que tem que ser enfatizado. Jesus é a luz, ele diz, vós sois a luz. E nós não devemos querer brilhar, fazer coisas até boas, positivas, mas para que chame atenção para nós mesmos, mas que aponte para Cristo, para a luz dele, seu bom perfume de Cristo. Ele nos dá esse aroma bom da salvação. E a gente fala quem é o nosso Salvador, da onde Ele nos tirou, da sua bondade, do seu perdão, da sua intercessão contínua no céu. E Ele não foca atenção maior, ainda que isso faça parte, é recebido, está no Evangelho. Ele não quer obstáculo para o Evangelho. Daí compreendemos o que o autor lá, os Hebreus que mencionamos, capítulo 12, quando ele diz, desembaraçando do peso e do pecado. Do pecado tem que desembaraçar mesmo, e muitas vezes de coisas que estão pesando e dificultando nós caminharmos para o alvo, ainda que seja lícito. Mas o nosso olhar não está para essas coisas do mundo e dos nossos direitos. Devemos olhar para a glória de Cristo e fazer com que tudo, o nome de Cristo alcance maior avanço. E é isso que ele fala. Por exemplo, quando o catecismo, vamos pensar no catecismo maior, na sua 5ª pergunta, é feita a seguinte pergunta: o que as Escrituras principalmente nos ensinam? Aí vem a resposta. As Escrituras principalmente nos ensinam no que o homem deve crer acerca de Deus. O que deve crer acerca de Deus. Deve é o nosso dever, não os nossos direitos. A ênfase, a Bíblia ensina muita coisa, mas o que principalmente é o que o homem deve crer acerca de Deus. Quem é Deus? Deus é grande, Deus é soberano, Ele faz todas as coisas conforme isso, e ninguém pode dizer como um vaso, por que me criou desse jeito, para isso, para aquilo? Nós somos o vaso. Romanos capítulo 9, né? Nós não temos, Ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Ele permite que nós passemos por várias situações. Mas por que, Senhor? Porque Ele é soberano, Ele tem um plano, Ele usa todas as coisas de uma maneira perfeita, e Ele é soberano, e tudo que Ele faz é sábio, não tem pecado algum, pecado temos nós. Jesus é santo, e quem pecou foi Judas Iscariotes, e quem pecou foi Pôncio Pilatos, Ele não. Mas Ele usou Judas Iscariotes, o pecado de Judas Iscariotes, da avareza, do amor ao dinheiro, usou Pôncio Pilatos, que mentiu, viu que ele era inocente, declara que Jesus era inocente e condena e solta o bandido, o malfeitor Barrabás. Ele que estava errado. O ato então de lavar as mãos, aquilo não significou nada, aquilo significou uma mentira, uma falsidade. Nós vemos que enfatiza o dever, e essa pergunta, melhor dizendo, na sua resposta, ela completa e fala não apenas do que deve o homem crer acerca de Deus, mas do dever que Deus requer do homem.
requer arrependimento, o nosso dever de se arrepender, o nosso dever de abençoar a vida das pessoas, de andar em humildade, de estar mais prontos para servir do que ser servido. Então apresenta do nosso dever, o dever que Deus requer da gente. Então vai exatamente caminhar junto, e ele fala isso, olha, ele mesmo menciona, e ele amplia um pouco mais do direito para enfatizar o dever. Ele diz, olha, por exemplo, não fala o ensino bíblico de que aqueles que estão no serviço sagrado vivem do serviço que eles prestam, e diz que o Senhor, no verso 14, como ordenou, aí é uma ordem do próprio Senhor Jesus, aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Aí ele diz, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo, para que assim faça comigo, porque melhor fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Infelizmente, Paulo tinha tantos opositores injustos, opositores que faziam intriga, opositores que procuravam aliciar outros para seguir, e ele sabia disso, e é por isso que ele fala da defesa. E porque ele sabia de toda essa realidade, de muitas coisas ali, ele fez questão de, como fazedor, construtor de tendas, fazer tendas e não receber ajuda daqueles irmãos. Porque ele tinha tristemente certeza que se ele fosse mantido por aqueles irmãos, esses inimigos já logo falariam coisas indevidas e diriam assim, está vendo como ele é mercenário? Só pensa no dinheiro. E aí ele diz, olha, eu não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e também não escrevo isso para que assim faça comigo. E aí o verso 16 diz, se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Verso 17, se faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se é constrangido, então a responsabilidade de despenseiros. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Ele dá o direito, mas eu não quero me valer do direito. Ou seja, ele mesmo está colocando a si como um modelo, um parâmetro, o exemplo de que é preciso na carreira cristã, muitas vezes abrir mão de certas coisas. Eu, você, todos nós como crentes, ele fala isso para aqueles irmãos, que muitas vezes até tendo coisas, mas por causa de pessoas em circunstâncias específicas, porque nós sempre vamos encontrar pessoas que têm ideias diferentes de nós. E não é impossível fazer o desejo de todas as pessoas. Nós temos que fazer o desejo de Deus. Não dá para fazer, e não é para fazer. E não é assim. O ensino bíblico e apostólico, ele nos diz, falando para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, diante de Deus. Tem pessoas que querem que não se pregue mais o Evangelho, né? Tem falado que une um homem com homem, uma mulher com mulher. Nós não podemos ouvir tudo e aceitar dessa maneira. Não é dessa maneira. Mas ele diz de maneira objetiva, dentro do contexto do capítulo 8, que ele inicia, ele vai até o capítulo 10, mostrando vários aspectos dessa questão da liberdade cristã, é de que nós podemos e devemos abrir mão, muitas vezes, de coisas, para que o Evangelho seja honrado, mais do que nós, que Deus seja honrado. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 6 e vimos de certa maneira ali que havia irmãos com litígio um com outro, irmãos com irmãos, e que levando essa causa aos tribunais humanos. E aí, dentre tantas coisas, o que ele diz, olha, por que levar isso? Por que limpar roupa suja no mundo? Não tem um sábio no meio de vós para tratar e acatar o que fala esse sábio? E ele diz, olha, ainda que tendo essa disputa, e a pessoa deve de fato, vamos dizer, um dinheiro, alguma coisa, deve mesmo, e precisa pagar porque deve.
Mesmo assim, é preferível, ele menciona, a gente sofrer o dano. Ele menciona lá no capítulo 6. É preferível nós abrirmos mão disso do que levar lá na justiça comum, por causa do nome de Cristo. E ele mesmo menciona o seu próprio exemplo. Ele não estava falando para os outros fazer, coisa que ele também já não estava fazendo. E pelo contrário, ele deixa bem claro aqui. Eu abri mão disso não por causa do direito, porque direito, olha como tem direito, mas não é a questão do direito. A questão é o Evangelho, é o meu dever de fazer o Evangelho brilhar. E se tiver que abrir mão de alguma coisa, a gente abre. Quando a mulher de Ló olhou para trás, e não deveria, ninguém deveria ali naquela situação olhar para trás, e ela olha, ela estava pensando nos seus direitos, que tinha coisas que tinham ficado para trás, bens que tinham ficado para trás, e ela queria de volta. Deixa eu ver se eu consigo salvar alguma coisa, às vezes até no incêndio, deixa eu entrar lá. Não entra não, documento eu sei, depois tira, dá dor de cabeça, mas tira. Mas minha geladeira tão nova, deixa essa geladeira para lá, sua vida é mais importante, deixa isso, tem coisa mais importante do que eu, do que cada um de nós. É Cristo Jesus, é o Evangelho, nós temos que concentrar nele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós precisamos ter essa compreensão, e é isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que ele está dizendo, e eu também não estou pregando isso para questão de honra, graças a Deus vocês têm me honrado, não é nada disso, pelo contrário, mas é entender o que o texto está falando e saber que nós podemos abrir mão e de tantas questões, revelar que Cristo é a essência, é aquele que nós pensamos mais e queremos honrar, para que dessa maneira nós então, como falamos, venhamos a exalar o bom perfume de quem? De Cristo, não os nossos direitos. A sociedade precisa enfatizar mais os deveres. Nós temos que ter essa compreensão. Nosso dever como marido, como esposa, nosso dever como pais, nosso dever como filhos, nosso dever como cidadão, nosso dever fazendo as coisas, tem que pagar imposto, é muito, paga o imposto, mas faz isso, faz aquilo. Aprenda a abrir mão, a gente precisa disso. E de tantas coisas, meus irmãos, eu creio que ainda que o texto passe ali de uma maneira, dentro de uma argumentação maior, dentro dessa aplicação maior de abrir mão, negar a si mesmo e tomar a cruz, símbolo de obediência a Jesus, obediência ao Pai, submissão, e abriu mão e ele foi crucificado. Assim também nós, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E ele, dentre tantas coisas que ele fala do apostolado, ele fala de casamento, ele ajuda a gente também a aplicar um pouco sobre essa questão. Que quando ele vai falando dos direitos, nós começamos a observar vários aspectos. E, por exemplo, pensando na questão do casamento, que ele abriu mão, estar à frente, viajava demais, era açoitado, a morte estava sempre do lado dele, bem perto, né? Ele mesmo menciona que num naufrágio pensava que ali não tinha mais jeito, mas Deus não permitiu. Ele já estava desacreditado, mas Deus não permitiu e ele não quis. Mas observa bem o parâmetro que ele coloca. Ele diz: não temos o direito de comer e beber, e também o mesmo direito, um outro direito, né? De fazer acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e Cefa, Pedro. E aí começamos a ver que quando ele fala como apóstolos, quando ele fala apresentando os parâmetros, ele diz, uma mulher o quê? Irmã. Ele deixa mulher, ele deixa claro que um homem, ele como homem, né, exemplificando então uma mulher, como um homem, o homem casa com uma mulher casa com o homem. É um casamento hétero. Um homem e uma mulher, não homem com homem, nem mulher com mulher.
É um casamento nesse parâmetro, como os demais fazem, mas é uma mulher de um crente com um outro crente. É um parâmetro. Crente casa com crente. Este é o parâmetro. O parâmetro que ele apresenta, o parâmetro que é o apostólico, os demais apóstolos, o parâmetro que mesmo que não sendo dos apóstolos, também são dos irmãos do Senhor. Jesus, não, mas eles eram apóstolos, sim, por isso que eles são modelo para a gente seguir. E os irmãos do Senhor Jesus seguiu. E Cefas. Então todos eles eram crentes, e as esposas, de igual forma. Orienta para nós. Nós temos essa liberdade do casamento, mas de um casamento como Deus propôs. Crente busca casar com crente. Deixa eu orar para ver se é ou não é. Não, você pode ter certeza que é. É o crente com o crente. Deixa eu orar se a pessoa vê se lá na frente ela vai se converter. É crente? Não. Então não é dessa maneira. Você busca um casamento de crente com crente. Aqui ele era homem, então ele falou de uma mulher. Irmã, mas o inverso também é verdadeiro, é o mesmo princípio. E aí começamos a ver que isso é a ideia de liberdade. Nós temos liberdade, mas liberdade para fazer as coisas boas. E mesmo sendo elas lícitas e boas, muitas vezes por causa do Evangelho nós abrimos mão. É este que é o ensino da palavra do nosso Deus. Ele mostra, se apresenta, olha, é possível a gente abrir mão. É possível abrir mão e obedecer a Deus. É possível. Ele estava fazendo isso, ele estava abrindo mão. O texto prossegue mais, né? Fala de outros aspectos, né? Que caminham na mesma direção. E é importante nós observarmos que nós podemos abrir mão. Isso é parte, porque vivemos em dias em que a Bíblia diz que nos últimos dias, e vivemos já desde de Cristo, esses últimos dias, os homens seriam avarentos, egoístas, e avarento é pensar em si, egoísta é pensar em si, nos meus direitos. Nós temos vários direitos, tem o chamado direitos humanos, direito disso, mas que eles falham, porque os direitos humanos é tratar os homens como homens, como seres, a imagem de Deus. Mas isso não quer dizer que não tem que puni-los, não. Porque às vezes, falando em direitos humanos, falsamente, eles são muito caridosos com os malfeitores e inverte a situação, e os malfeitores têm mais direitos do que os que andam dentro da lei. E aí esses não podem fazer isso com ele. Mas ele pode matar e a pessoa ficar assim, perder o filho, perder o marido, perder a esposa, acontecer tanta coisa, e com eles ainda paga uma pensão para eles. Parece que premiando eles. Nós precisamos entender que não são os direitos a ênfase, porque quando começa, aí coisas semelhantes a essas começam a ser o quê? Vividas, aplicadas e achando que isso é certo. Não, isso não é certo. O nosso grande direito é ser a imagem de Deus, abençoar as pessoas e abrir mão quando necessário, para que o nome de Cristo seja honrado.